Olá pessoal, boa noite. Aqui é a jornalista Elisa Robson, de Brasília. Agora 8h52 da noite. Hoje é dia 8 de novembro de 2021 e estamos aqui na live pelo Facebook, página Jornalista Elisa Robson. Pessoal, então, enquanto vocês estão chegando, vamos conversar sobre as últimas informações e informações aí que estão conectadas com uma empresa aqui do Brasil, né, que tem uma história muito importante de prejuízo para os cofres públicos do nosso país e que foi um prejuízo ainda da era, então, do PT no nosso, né, Brasil. Ok, gente? Então, essas informações são estratégicas, como sempre, e eu vou mostrar para vocês hoje uma conexão muito próxima, além dessa da que eu estou falando da conexão com a refinaria Abreu e Lima, mas também com a Itália. A Itália está tendo um papel fundamental neste momento, tá? Tanto em relação ao Brasil, quanto em relação à Espanha e quanto em relação à Venezuela. Tá bom? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, ok? Vamos lá, acho que já tem bastante gente agora. Vamos começar então com a história impressionante, as últimas informações que estão circulando agora na imprensa espanhola. Carvajal começou a cumprir o compromisso assumido na última declaração prestada à Suprema Corte da Espanha, que por sua vez está mantendo, né, paralisado o processo de extradição dele para os Estados Unidos. Ok? Então, segundo fontes, segundo a imprensa espanhola, Carvajal já entregou por escrito os nomes e documentos de identidade de duas pessoas que, segundo a sua versão, podem ampliar, então, as denúncias sobre o financiamento ilegal de partidos, né? No caso lá da Espanha, a principal investigação para eles é em relação ao Podemos, né? Que é o partido da esquerda que está no poder lá na Espanha. Durante o depoimento, então, El Pocho Carvajal se referiu até 7 de seus ex-colaboradores e exigiu, então, proteção especial para eles, tá? Agora, o mais importante, né, é que uma dessas testemunhas que Carvajal está trazendo, aí está trazendo seus nomes, documentos, informações, é uma pessoa que, se confirmar, e é o que está sendo já ventilado lá na Espanha, né, que as fontes, várias fontes da Espanha estão confirmando quem é essa pessoa, é uma pessoa extremamente estratégica, que teve participação direta nessa refinaria Abreu e Lima, lá de Pernambuco, que trouxe um prejuízo gigantesco para o nosso país. Tá? Então eu vou explicar agora para vocês quem é essa peça-chave neste quebra-cabeça e que, assim, vai trazer à tona, então, coisas do nosso passado que não estão resolvidas até hoje, ok? Vamos lá. O juiz, então, da Suprema Corte lá da Espanha aceitou as condições, né, de que essas pessoas sejam protegidas e pretende convocar, então, essas testemunhas que são consideradas habilitadas a denunciar, né, a reforçar, a serem testemunhas provas, ajudarem nas provas das denúncias que ela pode estar fazendo. Por quê? Porque são pessoas que conheceram de primeira mão e a trama, né, toda a rede de ação aí da Venezuela, do chavismo, e essas pessoas se tornaram então agora testemunhas protegidas. Vamos lá, um deles, que, ao que tudo indica, será a testemunha, a principal testemunha aí dessa história, se chama Rafael Ramírez, tá? Você não vai se lembrar quem é, mas ele já esteve em muitas manchetes aqui no Brasil, tá, gente? Principalmente na sua relação com a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi visitá-lo na Venezuela. Quem é Rafael Ramírez? Então, vou explicar para vocês. Ele é o czar do petróleo na Venezuela. Observe, nós temos o El Pocho Carvajal, que era o chefe da inteligência, nós temos o Alex Saab, que era o homem lá das empresas de Maduro, e nós temos agora o Rafael Ramírez, que é então o ex-presidente da PDVSA. Ele ficou por 10 anos, gente, de 2004 a 2014, como presidente, então, da
petroleira estatal da Venezuela. Um homem que sabe muito, né? Se os dois outros personagens já entregaram toneladas de informação para a justiça, então esse Rafael Ramírez, ele é uma pessoa que sabe muito de tudo o que aconteceu, como funcionou toda a trama, né? Toda a rede, o trabalho aí que o chavismo fez pela América do Sul e pela Europa também, tá? E vamos lá então. Ramírez foi ex-chefe da PDVSA de 2004 a 2014 e ex-ministro do petróleo de 2002 a 2014. Então, era um dos homens de alta confiança de Hugo Chávez, tá? Mas aconteceu uma mudança aí. Em 2017, ele rompeu com o sucessor do Chávez, que foi o Nicolás Maduro, e renunciou ao cargo de embaixador da Venezuela na ONU. Pouco depois, ele começou a criticar publicamente a maneira como o Nicolás Maduro conduzia a economia, que até hoje está em queda livre. Tá? No momento, onde está esse Ramírez? Né? O que ele está fazendo da vida? Esse homem foi preso, não foi preso? Né? E agora, El Podio, então, pode ser que ele, ao que tudo indica, será a principal testemunha de toda essa história. Ramírez está na Itália, tá? Onde a justiça italiana negou agora, recentemente, a extradição dele, que foi pedida por Maduro. Então, quando ele estava lá na Itália, na verdade, Ramírez é casado com uma italiana, Ramírez, ao romper com Maduro, foi para a Itália e Maduro pediu a extradição deste homem poderoso, cheio das informações estratégicas, mas a justiça italiana negou. Tá? Ramírez, então, conseguiu o que? A condição de refugiado. Quando? Agora, em julho de 2021, ok? E ele foi considerado, então, um perseguido político. Então, por isso, a Itália não entrega Ramírez para Nicolás Maduro. Só que tem mais coisa importante aí. O papel da Itália, neste momento, gente, é tão crucial e a Itália está fazendo a coisa corretíssima. Agora, prestem bem atenção em todos os pontos que eu vou explicar. Às vezes pode parecer um pouco confuso porque é bastante informação, mas veja uma coisa, os personagens são sempre os mesmos, tá? Nós estamos falando de Leopoldo Carvalho, de Nicolás Maduro, estamos falando de Lula, falamos de PT, de PDVSA, de Petrobras. Então, as coisas estão sempre muito conectadas entre si. Tá? Vamos lá então. Eu comecei a falar da Itália agora, né? Eu vou fazer um parênteses para você entender o que está acontecendo hoje na Itália e por que a Itália está se tornando uma peça fundamental em toda essa trama, tá? O desempenho da justiça da Itália está sendo extremamente importante. Eu vou explicar para você agora. Hoje, a Procuradoria de Milão da Itália emitiu uma ordem de investigação europeia dirigida ao Supremo Tribunal Nacional da Espanha, que é a Suprema Corte, pedindo para que interrogar Carvajal em relação ao financiamento irregular e ilegal do movimento 5 Estrelas, que é o movimento, que é o PT da Itália, tá? Esse movimento 5 Estrelas é o PT. Esse Beppe Grillo, inclusive, ele é muito amigo de Lula, eles são próximos, né? Sempre tem uma história aí muito importante de Lula, do PT, com o Beppe Grillo, do movimento 5 Estrelas. Carvajal afirma que o comunismo bolivariano se dedicou a irrigar com grandes somas de dinheiro à esquerda no mundo com o dinheiro da PDVSA. Então eu vou ler novamente, tá, para vocês exatamente a frase, né, a declaração que Leopoldo Carvalho deu à Suprema Corte da Espanha. Então, abre aspas. Enquanto eu era diretor de inteligência e contra-espionagem militar na Venezuela, recebi um grande número de relatórios indicando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos específicos são Néstor Kirchner da Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva do Brasil, Fernando Lugo do Paraguai, Ollanta Humala do Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Todos eles foram destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano, então declarou Carvajal. Fecha aspas, né? Ele
falou que o chavismo, para a esquerda da Itália, enviou 3,5 milhões de euros. Então, é esse ponto que está fazendo com que o Ministério Público da Itália peça à Justiça da Espanha para interrogar Carvajal sobre esse aspecto, mas não só isso. Veja só, neste sábado agora que passou, a Itália fez aí o seu maior julgamento, tá? Um julgamento da máfia italiana, mais especificamente da 'Ndrangheta, né? Que é uma máfia atual, do momento, lá na Itália. Esse julgamento da 'Ndrangheta, tá? Neste julgamento, agora que foi no sábado, a justiça italiana condenou 70 membros dessa máfia, que é o grupo mafioso mais poderoso da Itália hoje, ok? Que mais? E ele foi o maior julgamento dos últimos 30 anos. Tá? O juiz Cláudio Paris leu os vereditos contra 91 acusados na grande sala de audiências da cidade de Lamezia Terme, no sul da Calábria, onde acontece desde janeiro, então, esse grande julgamento com centenas de membros da 'Ndrangheta e seus colaboradores. Há ainda 355 réus para julgar e esse julgamento, então, tem uma perspectiva de que leve aí em torno de 2 anos, ok? Vamos lá. A 'Ndrangheta, que atua na região mais pobre da Itália, Calábria, controla a maior parte de cocaína que chega à Europa, certo? Especialistas dizem que ela é apoiada por 6 mil membros e afiliados nas suas bases de operações lá na Itália. Acredita-se que outros milhares trabalhem para a 'Ndrangheta em todo o mundo. Nesse maxi julgamento, além de centenas de advogados envolvidos, mais de 900 testemunhas de acusação e 58 testemunhas de Estado foram chamadas. Agora preste atenção. A 'Ndrangheta se infiltrou em quase todos os segmentos da administração pública da Calábria, incluindo a compra de políticos, tá? O que permitia com que tivesse acesso a contratos lucrativos e se consolidasse no poder. Então, a Itália está, neste momento, fazendo um grande julgamento com os olhos, né, fixos no quê? Nesse esquema gigante de tráfico de drogas aí que envolve esse grupo poderosíssimo 'Ndrangheta, tá? Da Itália. Bom, não por coincidência, em julho deste ano, de 2021, um dos maiores chefões da máfia italiana 'Ndrangheta, chamada Rocco Morabito, conhecido como o rei da cocaína de Milão, foi preso junto com um comparsa em João Pessoa, na Paraíba. Tá? Então agora, recentemente, então um dos maiores chefões dessa máfia italiana, que está nesse julgamento, foi preso aqui em João Pessoa, na Paraíba. Enquanto ele estava negociando ali imóveis de aluguel de imóveis na região. O tamanho da operação para capturá-lo mostra a relevância, então, deste líder aí, deste bandido da máfia italiana. Envolveu a ação da Polícia Federal teve apoio, então, da ABIN, do DEA, que é o poderoso Departamento Antinarcóticos dos Estados Unidos, que mais? O FBI, a Interpol e a Carabinieri da Itália. Morabito tentava escapar da justiça devido a 4 condenações que ele tem por tráfico internacional, que dá para ele uns 103 anos de prisão. Tá? O episódio da captura na Paraíba acende um alerta em relação à presença por aqui da poderosíssima 'Ndrangheta. Então, como essa máfia tem braços em todo o mundo, ela tem também no Brasil. Nos últimos anos, então, a máfia da Calábria superou o poder de influência, em poder e influência, as organizações siciliana Cosa Nostra e a napolitana Camorra, com uma movimentação financeira na casa de 50 bilhões de euros anuais, quase 3% do PIB italiano, tá? Que mais? Ele gerencia em torno de 40% do tráfico global de cocaína e está em 30 países.
e entrou para o radar das autoridades brasileiras depois que 2 membros, além desse, né, acabaram sendo presos em 2019 no litoral de São Paulo. Segundo o governo italiano, a 'Ndrangheta compra consideráveis quantidades de cocaína de organizações criminosas da América do Sul, incluindo a facção paulista, né, o PCC. Bom, que por sua vez também é acusado de comprar políticos e outras pessoas aí poderosas. Existem essas acusações por aí. Bom, veja só, a Itália, que está enfrentando esse julgamento, que está de olho nessa máfia, que é uma máfia com conexões do narcotráfico na América do Sul, né? Tanto é que um dos seus maiores chefões foi preso aqui na Paraíba agora, né, em julho deste ano. Essa mesma Itália está com os olhos voltados para quem? Para o que diz o maior narcotraficante da América do Sul, que é o Elpódio Carvajal, na Espanha. Então não é por coincidência que as coisas estão caminhando, né, e se interconectando na Itália. Para a justiça italiana, então observar e acompanhar o que está acontecendo nessas duas pontas, né? Tanto na máfia italiana 'Ndrangheta quanto o que diz Elpódio Carvajal, pode haver aí pontes, né, intersecções. Então, a Itália não está fazendo como, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil está fazendo a egípcia, né? Parece que nada está acontecendo, parece que não tem ninguém importante falando nada sobre o Brasil, que o Brasil não está envolvido em nenhuma história dessas. Não, a justiça italiana está agindo de forma contundente e observando todas as conexões que envolvem aí, né, a questão do narcotráfico da América do Sul com a Europa, com a Itália, com a Espanha, e como estes pontos, o que representam estes pontos. Tanto é que a Itália mandou agora para a Espanha, enviou então promotores aí, procuradores do Ministério Público para ir até a Espanha e tentar fazer esse interrogatório para o Elpódio Carvajal, que é daqui, né, da Venezuela, da América do Sul, ok? Vamos em frente. Ramírez, então, voltando lá para Ramírez, que agora é apontado como a primeira, né, testemunha mais importante aí que Carvajal vai trazer para a mesa para falar o que ele sabe. Carvajal, então, só repetindo, que foi o principal presidente da PDVSA, né, que acompanhou toda esta trama que Carvajal conta. Então, Ramírez esteve no comando das negociações muito importantes, entre elas da construção da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. Essa refinaria, eu vou voltar à história e vou mostrar os números dela, porque talvez nem todas as pessoas se lembrem, né, dos detalhes. Essa refinaria simboliza a obscura relação que os governos do PT mantiveram com o regime chavista da Venezuela. Então, Abreu e Lima é o grande símbolo da relação entre os dois países, o Brasil e a Venezuela. E quem estava... Desculpa, gente. E quem estava, então, neste período que essa refinaria, né, se estendeu aí a participação dela, ela como, né, um ponto aí que captou muito dinheiro aqui dos nossos cofres públicos, quem estava à frente de tudo isso era, então, o Rafael Ramírez, tá? O que aconteceu? Os governos do Brasil e da Venezuela acordaram construir em conjunto essa refinaria lá em 2003, tá? Mas só em 2007 a Petrobras, né, a nossa empresa brasileira, decidiu iniciar a construção sozinha. Por quê? Porque apesar do acordo que o Brasil tinha feito com a Venezuela, a PDVSA não entregava os pagamentos prometidos, né? Que pagamentos eram esses? Já vou mostrar a porcentagem com que cada uma das partes ficou responsável. A refinaria Abreu e Lima foi um projeto pensado em parceria com a estatal PDVSA à época de um acordo, tá? Com o governo do PT e o regime chavista. Dessa forma, a Petrobras ficou responsável por 60% do investimento e 40% ficariam para quem? Para serem
assumidos pela PDVSA. Bom, em 2010, Ramírez, o Rafael Ramírez, deu uma entrevista explicando que a PDVSA, olha a declaração dele, abre aspas, está trabalhando para obter financiamento que necessita do BNDES para pagar 40% da refinaria que construirá e explorará em conjunto com a Petrobras. Gente, vê se pode uma coisa dessas, né? O que significa essa declaração dele? Que você estava financiando uma companhia venezuelana para vir ao Brasil explorar o petróleo do nosso país, né? Então, vê se pode uma coisa dessa, uma coisa tão absurda, né, gente, que falavam assim naturalmente e, na verdade, assim, a gente nem ficava acompanhando direito, né, o que eles estavam tramando. Então, eles tentavam conseguir, né, a Ramírez trabalhava para conseguir junto ao BNDES o financiamento para pagar 40% para explorar o petróleo dentro do nosso país. Vamos lá, e em 2012 a PDVSA conseguiu inclusive o aval do BNDES para as garantias bancárias apresentadas para assumir os 40% desse financiamento. Agora só uma observação, Ramírez também falou que em 2011 parte do investimento dele seria conseguido por um fundo da Venezuela com a China, tá? Que equivaleria a em torno de 2 bilhões de reais. Bom, esse é só um detalhe e depois vamos ver as conexões disso, né? Em outro momento, em outra live. Mas tudo isso nos chama atenção, ok? Agora vamos fazer então ponto a ponto qual o dinheiro nós investimos, nós contribuintes, né? Porque saiu tudo do nosso bolso. Nós investimos nessa refinaria e o que aconteceu com esse dinheiro? Vamos lá. O valor inicial previsto então para construir essa refinaria era de 2,3 bilhões de dólares. Em 2005. Em dezembro de 2006, o orçamento foi elevado para 4 bilhões de dólares. Em novembro de 2009, o orçamento sofreu uma alteração drástica e passou para 13,4 bilhões de dólares. Em julho de 2014, a Petrobras trabalhava oficialmente com um orçamento de 18,5 bilhões de dólares para investir na construção da refinaria Abreu e Lima. Tá? E ainda assim, as contas internas estimavam que o valor poderia chegar a 20 bilhões de dólares. Bom, vamos lá. A refinaria, que foi orçada em 2 bilhões, custou no final das contas mais 18 bilhões de dólares, ou seja, 9 vezes mais. Com esse valor, a refinaria Abreu e Lima entrou para a história do país como a mais cara do mundo. E conforme a Lava Jato mostrou, a corrupção foi o fator decisivo para inflar o orçamento, né? Então foi a corrupção, né, que fazia aumentar a cada ano, né, esses bilhões de dólares que precisavam ser desembolsados para então erguer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. Bom, segundo uma das delações do ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria da Silva, PGR, o PT e o PSB embolsaram 90 milhões de reais em propinas. Tá? Então, ainda voltando um pouco da época da Lava Jato, então tem aí muitos números e muita história e muita coisa foi descoberta neste episódio. Só para vocês terem uma ideia, gente, uma comparação, uma refinaria da Coreia do Sul custou 4,5 bilhões de dólares para processar 800 milhões de barris de petróleo por dia. A Abreu e Lima, que não ficou totalmente pronta, consumiu 18 bilhões de dólares para processar 115 mil barris de petróleo por dia, ou seja, processa 7 vezes menos e custou aí 4 vezes mais. Ok? Foi sim um maior prejuízo, então, que nós tivemos, um prejuízo impressionante aí para os nossos cofres públicos, Depois as pessoas perguntam, por que a gasolina é tão cara no nosso Brasil, mas enfim. Com esse montante de prejuízo que nós temos, não é de se admirar. A Petrobras até tentou vender a Abreu Lima, mas também não surgiram interessados. Então, como a gente já disse aqui, o projeto acabou figurando como uma das estrelas dos superfaturamentos descobertos então pela Lava Jato, a ponto de ter a relação com a prisão, com os fatos que levaram à prisão do ex-presidente Lula. Ok?
Que mais? No final das contas, a PDVSA, então, voltando lá, a PDVSA de Rafael Ramírez, né? O que aconteceu? A PDVSA não entrou oficialmente, na verdade, neste negócio. Veja só, que nós viemos a saber, a descobrir depois, tá? Os discursos e as promessas de Chaves em relação à refinaria jamais foram efetivados. E, portanto, sem ter um contrato, né, o Brasil acabou ficando, então, com todo o prejuízo. Já em 2013, a Petrobras divulgava que, como as partes não chegaram a um consenso acerca dessa sociedade, a refinaria foi incorporada à Petrobras e que, com tal medida, ela otimizou a gestão do portfólio. Agora, veja uma declaração impressionante. Em 2017, Lula justificou essa história toda aí da PDVSA, né, da refinaria Abreu e Lima, com a seguinte declaração: o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria entre o Brasil e Venezuela e a Petrobras fez sozinha a refinaria. Tá? O TCU estimou que as perdas da Petrobras apenas com a Abreu e Lima acumularam um prejuízo de 19 bilhões de dólares para o bolso dos brasileiros. 19 bilhões de dólares dá aproximadamente 100 bilhões de reais. Um prejuízo de 100 bilhões de reais. Você que mora em Pernambuco, o que você acha que dava para fazer com 100 bilhões de reais aí no seu estado? No mínimo, transformar lá o litoral de Pernambuco numa Dubai, né, gente? No mínimo. Então, assim, o que nos impressiona nessa história toda, que acabou não tendo essa parceria, não tendo oficializado essa parte aí, né, dessa negociação, essa grande trabalho aí de tentativa, né, de construir uma ponte entre a PDVSA e essa refinaria, entre Rafael Ramírez, Nicolás Maduro, Chaves e Dilma e Lula, nos mostra o quê? Que nos parece que foi um golpe muito bem orquestrado para sumir com 100 bilhões de dólares. Essa é a sensação que nós ficamos agora, quando nós assistimos, quando nós olhamos para trás, quando nós tentamos entender o que foi essa história impressionante, esse prejuízo gigante aqui para os nossos cofres públicos. Nós nos questionamos, né, que será que isso não foi um golpe pensado, planejado, orquestrado para sumir com todo esse dinheiro? E onde foi parar esse dinheiro? Bom, gente, já perguntei aqui para o povo de Pernambuco, né, o que dava para fazer, e é isso, tá? Não é por acaso, então, voltando lá à questão da Itália, que a Itália está investigando a máfia italiana, suas conexões com o Brasil, pediu para interrogar o Erpódio Carvajal, agora está de olho, então, no que Rafael Ramírez pode entregar, tá? A gente ainda não está definido, mas ao que tudo indica, é isso que vai acontecer. Nós vamos aguardar e acompanhar para ver se tudo isso se confirma, porque é importantíssimo que Rafael Ramírez testemunhe, né, na justiça espanhola. Ele que foi uma peça-chave para um dos negócios aí mais absurdos que o Brasil já fez na sua história, tá? Com volumes assim gigantescos de dinheiro público, né, indo pelo ralo, sumindo, desaparecendo, e nós não sabemos, né, o que aconteceu com todo esse dinheiro. Então estamos assim muito satisfeitos com o papel da Itália, tentando olhar aí, né, observar todas essas conexões com a América do Sul, com o nosso país, né, e que a própria Itália, então, como eu já disse, está enviando, né, seus procuradores do Ministério Público para a Espanha e pedindo esse interrogatório com o Erpódio Carvajal. Brasil, não sabemos até quando vai continuar, então, fazendo vistas grossas a tudo que está acontecendo, né? Já era para o nosso país estar procurando informações, pedindo também, seguindo os passos da Itália, pedindo para interrogar esse Erpódio Carvajal, que citou o Brasil, né? Que citou Lula da Silva, que assegura que está, então,
que se faça um interrogatório para saber o quanto ele tem de informação, né? Quais são as provas que ele tem, porque tudo que ele está apresentando e narrando, descrevendo para a Justiça da Espanha, assim como o outro, Alex Saab, fez, assim como o próprio Ramírez, já deu muitas declarações. Uma das últimas declarações que o Ramírez deu aí para a imprensa falava que Maduro estava apavorado com toda essa história, tá? E nós temos ainda uma coisa mais importante, né, que também não nos parece uma coincidência feliz, entre aspas, que é a ida do Lula agora no dia 11 de novembro para a Espanha se encontrar com o maior líder da esquerda espanhola. Né? Vão fazer o que lá? Né? Que tipo de reunião? Não sei, a justiça brasileira deveria, diante de todos estes fatos, deveria estar acompanhando isso de uma forma muito mais incisiva. Né? Estamos nós aqui, cidadãos comuns, acompanhando essa história, né? Observando cada passo, né? Tentando estudar, analisar o que está acontecendo, porque nós fomos muito prejudicados em toda essa história, em todo o governo, né, do PT. Está aí a Lava Jato, mostrou coisas profundas de toda essa conexão, e agora, para a nossa surpresa, né, nós que pensamos aí que depois dessa última decisão do STF de anular as condenações de Lula na Lava Jato, pensamos que tinha ido tudo por água abaixo, ficamos aí surpresos, então, com esse, né, com o El Podio Carvajal, que surgiu trazendo todas essas bombas aí para os países sul-americanos, principalmente, né, que está envolvendo aí Argentina, Nicarágua, Honduras, né, envolvendo todo mundo, inclusive, então, a Europa, né. Uma coisa importante da estrutura e dos objetivos de poder dessa esquerda aqui no Brasil era ter, então, um braço na Europa, o que nós estamos identificando era isso, que eles queriam ter o seu braço na Europa, talvez na comunidade europeia, justamente para sustentar, então, essa estratégia de sequestro da América Latina, porque se tudo isso que o El Podio Carvajal se comprovar, né, se todas essas provas que ele está entregando e prometendo entregar cada vez mais, isso foi o quê? Foi claramente uma tentativa de sequestrar a América Latina. Né? Então, gravíssimo o que nós estamos acompanhando. Então, impressionante o trabalho que a Justiça da Itália está fazendo, tanto com o julgamento lá, né, lá agora esse maxi julgamento que a Itália está fazendo dessa máfia gigantesca que tem conexões com o Brasil, quanto indo atrás, então, do El Podio Carvajal lá na Espanha, para saber detalhes e ouvir testemunhas. A primeira testemunha que está no radar aí, esperamos que venha à tona e fale tudo, então é o ex-presidente da PDVSA que comandou o czar do petróleo na Venezuela, que comandou por 10 anos a estatal petroleira, que está no centro, né, gente, que está no centro de toda esta trama. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos acompanhar. Pergunto mais uma vez onde está a nossa justiça para acompanhar todas essas denúncias, esse caso enorme, gigante, importante, e porque nós queremos saber, então, o desfecho de toda essa história. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe.